Ele não conhece a igreja pelo CNPJ. O Senhor Jesus conhece os bastidores da igreja. Primeiro, porque a igreja de Jesus Cristo, apesar de alguns líderes hoje, está parecendo patronos da igreja. Igrejas que trabalham o tempo todo, são congressos, festa de criança, festa de jovem, festa de igreja, aniversários. Mas um vazio. Há muitas pessoas desigrejadas nesse país que não querem mais estar juntos. De líderes que se tornaram proprietários, donos. As 7 igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas que existiam ali na Ásia, província romana, todas elas estavam passando por lutas, estavam passando por perseguições. Algumas dessas igrejas se contaminaram, passando por lutas, perseguições, mas algumas delas se contaminaram. Aí Jesus Cristo vem e arranca o véu. Ele revela a realidade, as particularidades de cada uma delas. Jesus mostra os poréns de cada uma dessas igrejas. Jesus conhece a igreja intrinsecamente. E ele a conhece não pela numerosidade de membros que a igreja tem. Ele não conhece pelo prédio lindo que a igreja tem, pelo salão lindo da igreja. Ele não conhece a igreja pelo CNPJ. O Senhor Jesus conhece os bastidores da igreja. Ele sabe quem é quem, porque ele conhece os bastidores da igreja. Tá bom? E ele revela, ele mostra os bastidores e o que estava por trás de tudo, por trás das cortinas. Ele traz e revela e mostra, exorta, corrige, censura a igreja. Primeiro, porque a igreja de Jesus Cristo, apesar de alguns líderes hoje, está parecendo patronos da igreja, mas a igreja é do Senhor Jesus. Bom, segundo approach que eu quero deixar aqui, é que são 7 igrejas, 7 estrelas, 7 castiçais. Trata-se de períodos e épocas da igreja, tá bom? Períodos e épocas da igreja. Portanto, as mensagens de Jesus Cristo, essa revelação dada a João para enviar ao anjo da igreja, tá bom? Ela também serve para a igreja atual. Essas cartas endereçadas a estas igrejas também pode se aplicar a nós, a igreja atual. Um pequeno spoiler, só para você entender aqui, só um pequeno spoiler, falando aqui desse período, dessa época, deste tempo, dessas 7 igrejas. Então vamos lá, um pequeno spoiler para você compreender, tá bom? E é a partir dessa compreensão que vamos fazer uma analogia, tá bom? Época, tempo, período e a igreja atual. Vamos lá então? Então vamos nessa. A igreja de Éfeso é a igreja da era apostólica. A igreja de Esmirna é a igreja dos mártires. A igreja de Pérgamo, dos tempos de Constantino. A igreja de Tiatira é a igreja apóstata da Idade Média. A igreja de Sardes é a igreja da Reforma. E a igreja de Filadélfia, a igreja das missões transculturais, é a igreja do avivamento. Eu creio que ainda existem igrejas como essa, a igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, a igreja contemporânea, a igreja atual, é o retrato, é a fotografia da igreja atual, a igreja de Laodiceia. Então vamos nessa. Bom, essas mensagens enviadas a essas igrejas não é enviada a um templo, a um prédio, a um CNPJ, a um galpão, tá bom? Porque que a igreja não trata da placa, não trata do CNPJ, está falando do ajuntamento do povo de Deus, tá bom? É o ajuntamento do povo de Deus. É uma comunidade que estava servindo a Cristo. E a carta enviada ao anjo da igreja não é o pastor, não é porque o anjo da igreja significa que é o pastor da igreja, mas anjo é mensageiro, é o mensageiro da igreja. As cartas são enviadas ao mensageiro. Então, povo de Deus, vamos ler, vamos começar falando da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso. Eu quero ler com você agora. Vamos lá, vamos aprender da palavra de Deus e vamos aqui entender e ver realmente as similaridades dessas igrejas para a igreja atual, tá bom? Vamos nessa? Apocalipse capítulo 2, a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim:
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, primeiro Jesus inicia dizendo quem ele é e quem está no controle. Ele está dizendo: eu estou no controle, eu estou passeando no meio dos candeeiros, no meio dos catiçais, eu ando no meio, eu conheço os bastidores da igreja, eu sei quem é quem. Jesus, ele sabe perfeitamente. 2, depois ele elogia a igreja de Éfeso. Ele traz o elogio para a igreja de Éfeso, tá? Ele fala sobre o trabalho e como a igreja era diligente, a igreja trabalhava, fazia acontecer. Botava para quebrar, a igreja trabalhava. Uma igreja diligente. Aí Jesus agora censura a igreja. Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Observar agora como a igreja de Éfeso estava no automático. Olha só como a igreja de Éfeso estava no automático. Tenho, porém, estava trabalhando, uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que trabalhava, porém no automático. Tudo funcionava mecanicamente. Estava funcionando no automático, mas sem nenhum amor. Se tornou uma igreja que sabia todas as coreografias da fé. Essa igreja de Éfeso. Porém vazia desse amor. Tudo funcionava bem, mas mecanicamente. Tudo funcionava bem, mas mecanicamente. Então, olha, vamos agora fazer aqui essa analogia. Olha as similaridades, então, desta igreja de Éfeso para a igreja de hoje. Vamos lá? Qual a similaridade da igreja de Éfeso para a igreja atual? Tá? Repare que muitas igrejas estão assim, como a igreja de Éfeso. Conhece muito bem toda a liturgia do culto, mas não sabe o que é um culto a Deus, não sabe o que é cultuar a Deus. Sabe toda a liturgia do culto, o início, tudo, mas não sabe de verdade o que é cultuar. Um verdadeiro culto ao Senhor, um culto que é preparado antes de irmos a uma igreja. As pessoas não preparam mais um culto para Deus. Então conhece tudo, toda a liturgia do culto, sabe? Conhece toda a coreografia da fé. Sabe todo o conteúdo em relação ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Nada disso faz parte da essência de um cristão e da maioria de muitos dentro de uma igreja. Sabe todo o conteúdo que fala do amor a Deus e o amor ao próximo, mas é tudo aquilo ali, é tudo muito raso. É tudo muito raso, tá? Muitas igrejas se tornaram como a igreja de Éfeso, uma igreja fria, de um relacionamento frio. Quando eu falo de uma igreja fria, estou falando relacionado a este amor, amor a Cristo, amor ao próximo. Primeiro que não tem como você amar o próximo se não tiver este amor, essa verticalidade entre Deus e homem. Tá bom? Minha gente, vocês já observaram quantos desigrejados nós temos hoje no nosso Brasil? São o quê? 16 milhões de desigrejados no Brasil? O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? Tá? E eu não estou aqui advogando as pessoas a não irem a uma igreja, a não cultuarem. Não estou advogando isso. Mas
Qual é a causa? Tá? Porque todo efeito tem uma causa. Então qual é a causa das pessoas de não estarem mais congregando, não querem mais estar nesse ajuntamento, dentro de 4 paredes do prédio, da instituição? Por que as pessoas não querem mais? Já se perguntaram? Hã? Entre tantas coisas, também é o amor. É o amor a Cristo que impõe horizontalidade, que deságua a horizontalidade, a amor ao próximo, onde as pessoas chegam em busca desse amparo de ser amado, porque o seu abraço representa um abraço de Cristo. As pessoas não encontram isso. As pessoas disputam lugares, as pessoas disputam púlpitos, disputam altares, disputam microfones, cargos. E as pessoas procuram esse amparo. Olha quantos desigrejados nós estamos no Brasil hoje. Quantos desigrejados hoje temos no Brasil? Vou repetir, eu não estou aqui advogando as pessoas a não ir a um templo. Não estou advogando as pessoas não cultuarem. Mas espera aí, gente. Povo de Deus. Algumas igrejas aqui está o retrato da igreja de Éfeso. Tem congresso, tá? As festas, uma após a outra, os aniversários, igrejas que trabalham, igrejas dirigentes. Igrejas que trabalham o tempo todo, são congressos, festa de criança, festa de jovem, festa de igreja, aniversários, mas um vazio inexplicável, onde as pessoas entram e saem da mesma forma, do mesmo jeito que entrou. Não há nenhuma modificação, não há uma restauração. Tá? São igrejas dirigentes, igrejas que realmente estão botando para quebrar, estão trabalhando, mas ainda existe esse vazio deste amor. Uma igreja cheia de pessoas não significa também que está cheia do Espírito Santo. Pode ter um bom número de pessoas, mas vazio demais de Deus, do Espírito Santo, é onde não há a existência deste amor. Um amor que deságua, vou repetir, que deságua a horizontalidade, que impõe e traz para perto as pessoas, essa comunhão. Se não há amor a Cristo, se deixou o primeiro amor a Cristo, é impossível uma pessoa amar o próximo se não tiver esse amor a Cristo. Não tem como. E algumas igrejas estão igual à igreja de Éfeso, estão diligentes, trabalham muito, trabalham demais. Igrejas batalhadoras, correm muito. São muitos congressos, muitas festas, muitos temas, muitas campanhas, mas é só isso. Deixou o primeiro amor. Tá? Então, já me perguntaram, será que a igreja tem que passar por uma nova reforma? Nós precisamos voltar a este primeiro amor. Há muitas pessoas desigrejadas nesse país que não querem mais estar juntos, não querem mais participar desse ajuntamento, de estar mais nesse salão, no prédio, na instituição ali. Por quê? Porque realmente esse amor pregado não passa daquilo ali, é só no altar mesmo e ponto final. Tá? Você não vê essa horizontalidade desaguando isso dentro da igreja. Nós temos hoje muitos patronos de igreja, de líderes que se tornaram proprietários, donos, tá, da igreja, e falar que a igreja de Cristo é só mesmo da boca para fora, tá? Virou tipo um nome fantasia, a igreja de Jesus, mas não. Algumas igrejas não. Acredito e creio que tem igrejas de homens, de lideranças de Deus, pessoas realmente de Deus, mas nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas estão contaminadas e estão vivendo esse problema, esse problemão da igreja de Éfeso. Está na hora de voltarmos ao primeiro amor. Que o Senhor te abençoe. Vamos continuar falando sobre as 7 igrejas da Ásia. E a próxima igreja, o próximo vídeo que nós vamos estar falando é a carta endereçada à igreja de Esmirna. Deus te abençoe.